Jung, depressão e ansiedade. Uma perspectiva analítica. A visão de Carl Gustav Jung sobre a depressão e a ansiedade se distancia significativamente da abordagem clássica da psicanálise freudiana, embora ambos os pensadores tenham contribuído de maneira fundamental para a compreensão da mente humana. Jung, fundador da psicologia analítica, propõe uma perspectiva mais ampla e simbólica, explorando os aspectos arquetípicos e inconscientes da psique. Depressão na ótica junguiana. Para Jung, a depressão não é apenas um sintoma de uma doença, mas um processo psicológico profundo. Ele a via como uma espécie de inverno da alma, um período de introspecção e transformação. A depressão, segundo Jung, pode ser um sinal de que a pessoa está passando por uma crise existencial, um momento de questionamento sobre o sentido da vida e seu lugar no mundo. Depressão como processo transformador. Jung acreditava que a depressão poderia ser uma oportunidade para a pessoa se conectar com as partes mais profundas de si mesma, com o inconsciente. É um momento de renascimento, de deixar para trás o que não serve mais e de dar espaço para novas possibilidades. Símbolos e arquétipos. A depressão, na visão junguiana, está repleta de simbolismo. Os sonhos, as fantasias e as experiências emocionais da pessoa deprimida podem revelar arquétipos, como a figura da grande mãe ou do sábio ancião, que estão tentando comunicar algo importante sobre o seu processo de cura. Ansiedade sob a lente da psicologia analítica. A ansiedade, para Jung, está intimamente ligada à insegurança e à incerteza. Ela pode surgir quando a pessoa se sente ameaçada por conteúdos inconscientes que estão tentando emergir, ou quando há uma desorientação em relação ao seu propósito de vida. Ansiedade como sinal de crescimento. Assim como a depressão, a ansiedade pode ser um sinal de que a pessoa está se expandindo e se desenvolvendo. A sensação de ansiedade pode indicar que há algo novo e desconhecido que está prestes a surgir. Complexos e arquétipos. A ansiedade pode estar relacionada a complexos, que são grupos de ideias e emoções carregadas de energia emocional, ou a arquétipos, como a sombra, que representa as partes rejeitadas da personalidade. Diferenças em relação à psicanálise freudiana. ênfase no inconsciente. Enquanto Freud se concentrava no inconsciente pessoal, Jung ampliou essa noção para incluir o inconsciente coletivo, que contém arquétipos e padrões universais da psique humana. Propósito da análise. Para Freud, a análise tinha como objetivo trazer à consciência os conflitos inconscientes e resolver os problemas do passado. Jung, por sua vez, via a análise como um processo de individuação, um caminho para a realização do self, que é o centro da personalidade. Natureza da libido. Freud concebia a libido como energia sexual, enquanto Jung tinha uma visão mais ampla, considerando-a como energia vital que impulsiona o crescimento e o desenvolvimento da personalidade. Em resumo, a perspectiva junguiana sobre a depressão e a ansiedade oferece uma visão mais holística e humanista, que leva em consideração os aspectos espirituais e simbólicos da experiência humana. Ao invés de patologizar esses estados emocionais, Jung os vê como oportunidades de crescimento e transformação. A aplicação da psicologia analítica na terapia de depressão e ansiedade. É uma excelente sugestão. A psicologia analítica oferece uma abordagem rica e profunda para trabalhar com pacientes que sofrem de depressão e ansiedade. Vamos explorar algumas das formas como essa perspectiva pode ser aplicada na prática clínica. 1. Exploração do inconsciente e dos arquétipos. Análise dos sonhos. Através da análise dos sonhos, o terapeuta junguiano busca identificar os símbolos e arquétipos que estão emergindo do inconsciente do paciente. Esses elementos podem oferecer pistas importantes sobre as causas subjacentes da depressão ou da ansiedade. Identificação de complexos. Os complexos são grupos de ideias e emoções carregados de energia emocional que podem influenciar o comportamento e o bem-estar do indivíduo. Ao identificar e trabalhar com os complexos, o terapeuta ajuda o paciente a integrar as partes opostas de sua personalidade. Encontro com o self. O self
é o centro da personalidade. A busca por essa totalidade é um dos objetivos da terapia analítica. Ao conectar-se com o self, o paciente pode encontrar um sentido mais profundo para a vida e superar as dificuldades emocionais. Segundo o processo de individuação, desenvolvimento da personalidade. A terapia analítica busca auxiliar o paciente a desenvolver todas as facetas de sua personalidade, incluindo as sombras e as partes mais desconhecidas de si mesmo. Integração das oposições. A depressão e a ansiedade podem surgir quando há um conflito entre diferentes partes da personalidade. O terapeuta ajuda o paciente a integrar essas oposições e encontrar um equilíbrio interno. Autonomia e responsabilidade. A terapia analítica incentiva o desenvolvimento da autonomia e da responsabilidade pessoal. O paciente é encorajado a tomar decisões conscientes e a criar uma vida significativa. Terceiro, símbolos e mitologia. Linguagem simbólica. A psicologia analítica utiliza a linguagem simbólica para comunicar ideias complexas sobre a psique humana. Os mitos, as fábulas e os contos de fadas podem oferecer insights valiosos sobre a experiência humana. Ampliação da consciência. Ao explorar o significado dos símbolos, o paciente pode expandir sua consciência e encontrar novas perspectivas sobre sua vida. Manifestação de arquétipos na depressão e ansiedade. Os arquétipos podem se manifestar de diversas formas na depressão e na ansiedade. Por exemplo, a Grande Mãe. A figura da Grande Mãe pode estar relacionada a sentimentos de perda, abandono ou falta de cuidado. O Sábio Ancião. O arquétipo do Sábio Ancião pode representar a sabedoria interior e a busca por significado. A Sombra. A sombra representa as partes rejeitadas da personalidade e pode estar associada a sentimentos de culpa, vergonha ou raiva. A sombra e a luz. Nas trevas da alma um abismo a se abrir, a depressão um mar sem fim a sentir, a sombra a se estender, a sufocar o ser, mas em cada fenda uma luz a querer nascer. Jung nos guia a desvendar o mistério, nos arquétipos a chave para o tesouro, a grande mãe ausente, um vazio a causar, o sábio ancião, a sabedoria a buscar. Em sonhos e símbolos a alma se revela, um mapa a ser traçado para a cura completa. A individuação, um caminho a seguir, para integrar a sombra e a luz, e assim sorrir. Júlio Carlos.